Boa noite, irmãos. Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus, antes mesmo de cada um de nós estarmos aqui, Deus já sabia tudo o que ia ser feito, o que ia ser dito. E tenha certeza que isso é para você, é para mim, é para nós. Nós não estamos aqui hoje para perder tempo, nós não estamos aqui hoje a passeio, para cumprir uma obrigação, mas nós estamos aqui hoje porque Deus tem o melhor para nós. Eu confesso para os irmãos que essa semana foi uma semana difícil. Parece que as coisas acontecem sempre quando a gente precisa trazer uma palavra, precisa buscar. Parece que aquela semana o inimigo ele trabalha muito contra a nossa vida. Mas, independente de tudo, nós sabemos que nós temos um Deus que é maior que todas as coisas. Então, Deus é capaz de tudo. Deus move montanha, Deus transforma, Deus dá vitória. E mesmo que Ele não dê, nós adoramos. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 ao 12. E depois nós vamos ler o capítulo 42, do 1 ao 10. Então, Jó 1, de 1 a 12, e Jó 42, de 1 a 10. Então, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, teu servo, teme a Deus? Acaso não o cercas concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfemará contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos agora para o capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 a 10. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó.
Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele possuía. Vamos inclinar nossa cabeça mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, bondoso Pai, nós conhecemos a Tua grandeza, nós conhecemos o Teu poder. Te pedimos agora, Pai, fale aos nossos corações. O Senhor é um Deus fiel, um Deus justo. E nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ó Pai, ela há de ser aqui, ó Pai, dita para a nossa edificação, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história, não feche sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos ainda. A história de Jó é uma história muito conhecida. Uma história, de certa forma até triste, dramática, uma história complicada. Mas nós temos que pensar hoje nos nossos dias. Hoje nós temos vivido uma crise familiar muito grande. Hoje nós temos sido atacados, bombardeados constantemente. Nós temos passado por crise conjugal. Os casamentos hoje têm se desfeito como se fosse a coisa mais simples do mundo. Hoje há uma estatística que descasa-se muito mais do que casa. É fácil. Hoje o compromisso ficou muito simples. Estamos sendo bombardeados na nossa família. Os valores familiares hoje têm sido completamente deturpados. O que nós temos recebido de informação sobre o modelo de família está completamente fora dos padrões de Deus. Hoje, homossexualismo, é uma série de coisas que deturpam a vontade de Deus. Nós temos, hoje, passado por uma crise muito grande, que é a crise de valores. Hoje, nas nossas vidas, o ter tem sido muito mais importante que o ser. Hoje, o ser humano, a pessoa, ela não é mais medida ou considerada pelo que ela é, mas sim pelo que ela tem. Hoje, o ter, o possuir, infelizmente, tem tido muito mais valor do que o ser. Diante de tudo isso, o inimigo tem investido muito grande no nosso relacionamento com Deus, nos nossos filhos, na nossa saúde, no nosso casamento, nas nossas amizades. O inimigo tem tentado de várias formas interromper o nosso relacionamento com Deus. Tem colocado várias barreiras para que a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa aproximação de Deus seja diminuída. E diante disso, irmãos, nós temos uma história de um homem aqui na Bíblia. Jó. Um homem que passou por momentos que nenhum aqui com certeza gostariam de passar. Um homem que ele é conhecido em todos os lugares, até aí no mundo, por qual adjetivo? Pela sua paciência. Mas hoje, nós vamos ver um pouquinho de um outro lado de Jó. E provavelmente o lado mais importante. Nós vamos falar sobre a integridade de Jó. Jó era íntegro. Jó passou por todos os seus problemas, por todas essas situações, mas ele era íntegro. No versículo 1 diz, havia um homem íntegro. Jó sabia o Deus que ele servia. Jó era um homem íntegro. E por isso, nós vamos falar desse tema, a restauração de Deus na adversidade. Deus mudou a vida de Jó de uma maneira muito grande. Então nós vamos tirar algumas lições disso para a nossa vida. Primeira lição, Jó tinha intimidade com Deus. Jó era íntimo com Deus. Eu quero pedir para alguém ler para mim Jó 1, versículo 12, bem alto. Jó 1,12. Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó incomodava o inimigo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Satanás chegou a Deus e falou: olha, o teu servo lá,
que você tanto faz questão, ele só te serve porque você abençoa. Ele só te serve porque você dá. Assim é fácil. Jó tinha intimidade com Deus. E Deus conhecia Jó. Deus disse: toque em tudo. Só não toca na sua vida. Nós, no nosso dia a dia, temos tido essa intimidade com Deus. Quantas vezes nós temos uma intimidade a ponto do Senhor falar: pode fazer tudo, porque eu conheço meu filho. Jó era íntimo. Jó tinha uma intimidade com Deus. Segunda lição: o amor de Jó a Deus era incondicional. Alguém lê para mim Jó 1, versículo 21. Irmãos, esse versículo, ele foi dito, Jó disse isso, após ele ter enterrado seus 10 filhos. O amor de Deus a Jó era incondicional. Senhor, o Senhor deu, o Senhor leva. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, eu fico imaginando a situação de Jó. Muitas vezes, o nosso amor, muitas vezes a Deus é condicionado, né? Senhor, me abençoa que eu vou fazer isso, me abençoa que eu vou ler, me abençoa que eu vou na igreja, me abençoa. Irmãos, Jó declarou amor a Deus após ter enterrado seus 10 filhos. Jó amava a Deus pelo que ele era. Jó amava a Deus pelo que ele era e não pelo que Deus fazia. Muitas vezes nós amamos a Deus pelo que Deus faz. Mas nós devemos amar a Deus primeiramente pelo que Ele é. Jó foi fiel diante da dor. Irmãos, aqui nós vamos ver de uma forma bem rápida a história de Jó. Primeira parte, Satanás atacou os bens de Jó. Imagina a situação, Jó era um homem rico, né? A riqueza naquela época era medida pela quantidade de animais e servos. Então Jó era o homem mais rico do Oriente. De uma hora para outra, Jó perdeu tudo. Tudo. Jó perdeu camelos, bois, jumentas, empregados. Perdeu tudo. Satanás atacou os bens de Jó. Pensa na situação. Um homem, chega alguém e fala: olha, seus jumentos morreram, seu gado morreu, e vieram os soldados, mataram seus funcionários. Satanás atacou os bens de Jó. Satanás atacou os filhos de Jó. Irmãos, Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. É interessante no começo do primeiro capítulo que fala, né, que Jó conhecia os seus filhos, amava os seus filhos de uma maneira tão grande, que quando eles faziam as festas, os irmãos se reuniam, pelo jeito eles eram muito unidos, Jó fazia sacrifícios para cada filho. Porque ele dizia: olha, se porventura, em algum momento eles blasfemaram contra Deus, está aqui o meu sacrifício. Gente, o amor de Jó por esses filhos era imenso. E eu me ponho às vezes no lugar de Jó. Chega alguém e fala: Jó, estavam seus 10 filhos num almoço, lá no churrasco. Caiu as paredes e os 10 morreram. Gente, é uma dor muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, eu já disse outras vezes: quem perde pai é órfão, quem perde esposo ou esposa é viúvo, e quem perde filho não existe, não tem nome. Jó perdeu seus 10 filhos. Eu acredito que seria, os nossos filhos é tudo de mais importante. Os 10 de uma vez. E Jó volta, acaba de enterrar os seus filhos e fala: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor leva. Meus irmãos, isso é intimidade. O João Pedro esses dias teve uma virose, ficou uns 3 dias aí com febre. Eu já fiquei desesperado. A gente fica. Jó perdeu os 10 e falou: ó Deus, o Senhor deu, o Senhor toma. Esse era Jó íntegro. Esse era Jó fiel. Satanás atacou a saúde de Jó. Na história de Jó conta o quê? Que Jó coçava
até com caco, né? A sua saúde foi debilitada. Imagino eu que Jó era um homem saudável, ele tinha tudo, ele era um homem com recursos da época. Satanás minou a saúde de Jó. Satanás atacou o casamento de Jó. Veja que Jó não ficou viúvo, mas a sua esposa em um certo momento falou: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. A esposa de Jó, ela estava preparada para a prosperidade, mas ela não estava preparada para a adversidade, ela não aguentou a pressão. Foi difícil. E veja que com tudo isso, Jó permanecia fiel. E por último, Satanás atacou as amizades de Jó. E aqui é muito interessante que nós precisamos tirar essa lição para nossas vidas. Nós vemos muitas mensagens onde os amigos de Jó são duramente criticados. Realmente, os amigos de Jó é raro. Mas se vocês pegarem a história toda, são vários capítulos falando sobre amigos de Jó. Eles viram Jó sofrendo, eles foram com Jó, eles choraram com Jó, eles deitaram no chão com Jó. Sabe qual foi o erro dos amigos de Jó? Tentar explicar a soberania e os planos de Deus. É aí que tudo começou a ir por água abaixo. Fizeram tudo certo. E aí começaram a querer entender por que o Jó estava passando por aquilo. Jó, você pecou, Jó. Você e os seus filhos pecaram. Ah, não, Jó, é assim mesmo, a vida é assim. Cada um queria explicar o que estava acontecendo com Jó. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos o papel dos amigos de Jó? Quantas vezes nós não queremos explicar os planos de Deus? Provavelmente, Jó morreu sem saber o porquê ele passou por tamanha aflição. Em nenhum momento na Bíblia fala que Deus explicou para Jó o seu propósito, o seu problema. Jó provavelmente durou, depois de tudo isso, mais 140 anos. Morreu sem saber o porquê ele passou por aquilo. Quantas vezes nós questionamos Deus, nós queremos saber dos planos de Deus de imediato? Eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa muito aflita, muito ansiosa, então a gente quer por quê? Jó passou por tudo, morreu sem saber o porquê. Jó sofreu. Em alguns momentos, tem o capítulo 3, a partir do versículo 13, depois vocês leem com calma, Jó questiona Deus. Jó pergunta: Deus, mas por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que o Senhor não me responde? Por que eu perdi meus bens? Por quê? Sabe como que Deus respondeu para Jó? Jó, onde estava você quando eu criei o mundo? Jó, quem era você quando eu coloquei as estrelas no céu? Jó, quando eu separei a água da terra, onde você estava? Deus não respondeu os porquês de Jó. Ele fez outras perguntas a Jó. E Jó reconhece de imediato: Deus, eu não sou nada. Deus, eu sou Jó. E o Senhor é Deus. Jó questiona Deus. Por quê? Se você pega a partir do capítulo 3, versículo 13, ele fala: por que aconteceu isso? Por que eu não morro? Por que o Senhor não me leva? E o Senhor responde: Jó, quem é você? Quantas vezes nós não precisamos abrir o nosso coração para escutar essa resposta de Deus? Tem aquelas 3 respostas que a gente sempre escuta, né? Não, sim e espera. Foi mais ou menos isso. O espera é o pior. Jó, fica tranquilo que Jó sofre. Jó passa por tudo aquilo, questiona Deus, Deus não responde e ele não desanima. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Jó sabia que se tudo desse errado, se ele ficasse o resto da vida dele com aquilo, Deus estava no controle. Nós muitas vezes passamos por coisas muito menores. Queremos pegar as rédeas com a nossa mão e tomar conta daquilo. E Deus fala: calma, não é assim. Aí às vezes nós precisamos cair, apanhar,
para depois falar, vai, Senhor, agora faz do teu jeito que eu não aguento mais. Deus, em todos os momentos na vida de Jó, Deus mostra a sua grandeza. Deus é grande. Jó declara a dependência de Deus. Versículo 40, no capítulo 42, onde nós lemos do 1 ao 10. Jó adora a Deus, mesmo sem saber que seria restituído. Quando Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. A impressão que nós temos é que naquele momento ele já tinha sido restaurado, já tinha recebido tudo de volta e falou, Senhor, obrigado. Não. Jó falou aquilo, ele não tinha nem ideia do que ainda viria. Jó falou aquilo depois que ele perdeu tudo, depois que ele questionou a Deus, e Deus falou, Jó, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele fala, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. No início da história de Jó, Deus fazia parte do relacionamento de Jó. No final da história, Deus é o ponto principal do relacionamento de Jó. Jó precisou chegar no pó e experimentou um relacionamento pessoal com Deus. Jó, em nenhum momento, ele sabia o que ele ia ter. Ele sabia se ele ia receber a restituição, se ele ia ter seus bens de volta, sua família de volta. Mas Jó dizia, Senhor, independente disso, eu te adoro. Igual aqueles 3 homens na fornalha, né? Que nós falamos no dia da reunião de louvor. Olha, se o Senhor quiser, Nabucodonosor, ele nos tira da fornalha. Mas mesmo, se ele não quiser nos tirar, nós não vamos nos dobrar aqui e te adorar, não. Jó sabia o Deus que ele servia. E por último, irmãos, tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverte em bênção. Tudo que Satanás intentou contra a vida de Jó, chega em um determinado momento, Deus fala, agora é comigo. Satanás, todo o poder que você teve até agora, acabou. E agora o meu servo vai ser abençoado. Jó ora pelos seus amigos. E no momento que Jó ora pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Jó recebe de volta as suas riquezas em dobro. Jó recebe de volta os seus funcionários em dobro. Jó recebe de volta seus filhos. Na Bíblia fala que não é em dobro, ele recebeu os seus 10 filhos. E eu até por curiosidade eu procurei se tinha alguma coisa que explicava. E dizia o seguinte, Jó cria na ressurreição. Jó sabia que os 10 filhos que morreram estavam com Cristo. Jó foi restituído. Mas Jó foi restituído, recebeu tudo de volta, porque Deus quis fazer. Em nenhum momento, Deus fez porque Jó pediu, Deus fez porque Jó estava emocionalmente abalado, Deus fez porque Ele é Deus. Deus fez porque Ele é Deus e porque Ele sabe todas as coisas. Jó precisou chegar no mais profundo abismo. Jó chegou numa situação que, pelo que conta no livro de Jó, foi uma situação deplorável, uma situação humilhante. Ele tinha mau hálito, ele fedia, suas feridas estouravam. Um homem poderoso, com status, chegou ao mais fundo do poço. Sabe por quê? Porque ele adorava a Deus e porque ele servia a Deus. Não tinha motivo nenhum para Jó passar por isso. Não tinha motivo nenhum para Jó sofrer o que ele sofreu. Mas Deus quis. Eu tenho uma frase que eu falo que responde muitas coisas da minha vida. Ela é muito simples. Deus é Deus e não deve satisfação para ninguém. Então, quando você tentar explicar as coisas de Deus, chegou num ponto que não dá mais, pense isso. Deus é Deus. Não deve satisfação para ninguém. Da nossa parte, só nos resta pedir, confiar, obedecer e ter intimidade. Porque Deus restaura na adversidade. É nesse momento onde Deus age. Porque às vezes nós estamos numa situação boa, numa situação estável, resolvemos tudo com as nossas forças e não deixamos Deus agir. Senhor, deixa comigo, eu estou bem, eu estou aqui por cima, vai ter trabalho com meu irmãozinho, com meu colega, eu estou bem.
E aí não. Deus precisa mudar a tua vida. Deus precisa muitas vezes te jogar lá no pó para falar: Jó, agora é comigo. Para encerrar, eu queria ler com vocês Salmo 50, versículo 15. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? 50, versículo 15. Vamos lá? Invoca-me. Vamos ler mais uma vez? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, esse versículo é um versículo tão conhecido, é um versículo simples, pequeno, e às vezes nós não percebemos quão profundo ele é. A única coisa que Deus pede para você, na sua adversidade: invoca-me. A hora que acabou os teus recursos, a hora que acabaram as tuas forças, a hora que o poço chegou no fundo, a hora que você não tem mais o que fazer, a única coisa que Deus pede: invoca-me. Invoca-me. Acabou as suas forças? Invoca-me. Muitas vezes nós estamos dando cabeçada porque nós esquecemos de invocar Deus. Invoca-me no dia da tua angústia, que eu te abençoarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Abaixe sua cabeça um minutinho. Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou os bens de Jó, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do ouro, Ele é o Deus da prata. Deus restaurou o casamento de Jó, porque Ele conserta os vasos quebrados, Ele transforma a água em vinho, Ele faz o surdo ouvir, o paralítico andar. Deus restaurou os filhos de Jó, porque Deus é o Deus do impossível. Ele age no momento mais difícil. Ele sabe onde está a tua tristeza, Ele sabe onde está o teu coração. Deus restaurou as amizades de Jó. Jó orou pelos seus amigos e a restauração brotou. Deus pode restaurar a tua sorte. Deus pode restaurar a sua vida. E ainda que nada disso aconteça, saiba que Deus está no controle. E a você fica a única coisa: invocá-lo. Como diz o profeta: Senhor, ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação. Santo Deus, bondoso Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é um Deus fiel, é um Deus justo, e nós nos colocamos agora, ó Pai, na Tua presença. Senhor, restaura a nossa vida, ó Pai. Restaura a nossa sorte, ó Pai. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que mais nos incomoda, ó Pai. O Senhor sabe aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, restaura, ó Pai. Restaura a nossa vida, Senhor. Nós te invocamos agora, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai. Trabalha, ó Pai, nos nossos corações. Senhor, faz de nós um servo teu, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, reconhecer cada dia mais, ó Pai, a Tua grandeza. Te pedimos, ó Pai, que abençoe cada um aqui. Cada um conforme a sua necessidade. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus fiel. E entregamos as nossas vidas a Ti. Faz de nós, ó Pai, um servo teu. Para que possamos, ó Pai, viver aquilo que escutamos, aquilo que falamos. Para que o Teu nome seja glorificado. Cuide de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Rafa.